Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias junto comigo no Salmo de número 139. Nós vamos ler os versos 23 e 24. Os últimos versos do Salmo. Aos visitantes, sejam muito bem-vindos. Aqui na nossa igreja a gente costuma pregar expositivamente um livro. Como o pastor André não está presente, deu uma pausa na exposição de 1 Coríntios. No sábado que vem retorna a exposição. E hoje nós vamos examinar Salmo 139, verso 23 e 24. Diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, tira toda a inquietação e desatenção do nosso coração. Focaliza ele somente para o Senhor. Que estejamos atentos a que a Tua palavra, exposta hoje, será dita. E que eu diminua e que o Senhor cresça e que a minha boca seja um instrumento para a Tua glória. No nome santo de Jesus. Amém. Desde pequeno, tirar radiografias sempre causou arrepios em mim. Eu tirei algumas radiografias ao longo dos meus anos de vida, quebrei muitos ossos e por isso tive que fazer isso. Quem nunca se sentiu super mal em ter que colocar aquele colete de chumbo, entrar naquela sala com aquela máquina grande e ser exposto à radiação? Algum tempo atrás eu tive que ir a uma clínica de radiografia por causa do meu dentista. Ele mandou eu ir lá, eu tinha que tirar uma radiografia panorâmica da minha arcada dentária para saber se estava tudo no lugar. O problema era o meu dente do siso que estava nascendo e isso significava que eu poderia ter muitas dores e enxaquecas e também que isso poderia distorcer toda a minha arcada dentária e que pioraria e muito o meu belo sorriso. E por isso eu fui correndo para lá. Quando eu cheguei na clínica, eu não sabia o que esperar de lá. Depois de um chá de cadeira e muita espera, finalmente chegou a minha vez. Meu nome foi chamado, a espera acabou e a atendente me conduziu até a sala. E lá tinha um aviso gigantesco, uma placa enorme de perigo, radiação. Aquilo que me deixou com muito medo. Para que expor a tanta radiação assim, só por causa de um dente que estava nascendo? Será que eu tinha que estar lá? Esses raios-x, pelo menos, se eles pudessem pelo menos me transformar em um X-Men quando eu fosse exposto, mas nem isso, não valia a pena estar lá, ao meu ver. E vocês sabiam que os profissionais de radiologia, eles só trabalham 4 horas? Tem uma jornada de trabalho de apenas 4 horas por dia, porque a radiação, a exposição a isso é muito grande, devido ao tamanho dessa exposição. E eu já estava me sentindo ali naquela sala em Chernobyl. E, de repente, na espera, chegou a minha vez. Chegou a hora de enfrentar a máquina. Ela fazia um barulho difícil de descrever. A máquina girava em torno de mim e lentamente tirava radiografias de toda a extensão panorâmica do meu rosto. E eu precisava ficar parado, imóvel. Aquela radiografia iria mostrar completamente o que tinha no interior do meu rosto e assim permitir que o meu dentista tivesse completamente visão, uma boa visão para tirar os dentes. Que dentes eles deveriam tirar, que deveriam levar um ultimato? A máquina parou, o barulho cessou. E ao final, a moça disse: pode sair. Simples assim. Aceitei que aquelas radiografias, aquelas fotos do meu dente, seriam úteis para resolver o meu problema de siso. Tudo já tinha acabado e ainda estava vivo, sem nenhum defeito radioativo. Pelo menos era o que eu pensava. E sei que é difícil que
quando nós somos expostos e colocados numa posição em que desnudarão a nossa existência. É difícil estar numa posição assim. A exposição de certas coisas que pode ser uma experiência dolorosa, tensa e assustadora. Uma radiografia é exatamente um tipo de exame que me fez pensar sobre a nossa vulnerabilidade diante de um Deus soberano. Pois a gente vive numa era de alta exposição digital e baixo reflexo da realidade pessoal. As redes sociais muitas vezes não refletem a realidade por si só, mas uma versão idealizada e ilusória da vida. Nas redes sociais podemos estar escondendo fraquezas e frustrações, convertidas em desejo de reconhecimento e atenção. Pessoas podem usar filtros de sou forte para esconder o seu medo, de sou santo para esconder os seus pecados, de sou invulnerável para esconder seus problemas. E parece que aquilo que se transmite externamente é o que mais importa hoje em dia, do que o que está acontecendo interiormente no nosso coração. E pode até ser possível esconder bem as fraquezas e compartilhar uma imagem de corajoso, uma imagem de santo, uma imagem de vulnerável, e com isso controlar de alguma forma a exposição diante dos olhos dos outros. Porém, não há como se esconder de Deus. Diante dos seus olhos nós estamos totalmente expostos, a qual nada passa despercebido e que nenhum filtro é capaz de cobrir. É exatamente disso que a gente vai falar hoje. Em resumo, a nossa mensagem vai tratar sobre o Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo nos guia e tudo pode nos guia na jornada da vida. De novo, em resumo, o Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo pode nos guia na jornada da vida. A gente vai ver isso em 3 partes e a primeira parte se chama O Senhor é sempre presente e nos conhece intimamente. Se eu perguntasse aqui para vocês, quem gosta do livro de Salmos? Quem faz seu devocional nos Salmos? Quem tem um salmo que usa para tudo? Ou vários salmos que, sempre numa situação corriqueira da vida, você tem um salmo para dizer para uma pessoa em problema. Se eu perguntasse, você diria eu tenho. Eu gosto de salmos. O livro de Salmos tem essa expressão íntima que nós acabamos nos gostando muito. E o livro de Salmos, o Saltério, é uma coleção de cânticos e poemas que abrange uma ampla gama de emoções, do louvor à gratidão até a lamentação e a súplica. O salmista mais famoso de fato é Davi. Esse Salmo 139 é de Davi, o rei de Israel, que foi muito abençoado por Deus com esse dom. Na verdade, muitos dos salmos de Davi retratam suas situações de vida, suas lamentações, seus louvores, suas súplicas e reflexões sobre a pessoa de Deus. E que Deus, por sua vez, inspirou Davi a compor esses salmos. Salmos que até hoje vêm exortando, encorajando e consolando e instruindo o povo de Deus. Portanto, os livros dos salmos não são apenas poesia bonita, mas é a palavra de Deus inspirada. Existem diversos tipos de salmo. Existe o salmo do lamento do indivíduo, o lamento da nação, o salmo de ações de graças individuais e nacionais, o louvor descritivo do indivíduo, os salmos reais e de entronização e os salmos didáticos. Esses salmos didáticos, eles são divididos em 4. O salmo de sabedoria, históricos, de exortações proféticas e de liturgia. E o Salmo 139 é um salmo didático de sabedoria. E o objetivo do salmo didático de sabedoria era exortar à piedade, levar à piedade e à confiança na justiça divina por meio das reflexões sobre a vida e seus problemas. E é isso mesmo que Davi está fazendo aqui no Salmo 39. Ele está louvando a Deus de forma expositiva acerca de algumas qualidades de Deus, ou como a gente chama em teologia, atributos de Deus, que reflete sobre as implicações, ele reflete sobre as implicações disso na sua vida. E a reação dele a essas implicações são muito instrutivas para nós. O verso de 1 a 18, que vai falar sobre a onisciência e a onipresença de Deus, ecoam em paralelo o verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi está refletindo sobre 2 qualidades de Deus, onipresença e onisciência. O quê? O que é isso? A primeira é que Deus sabe de tudo o que acontece, porque Ele é onisciente.
Ele sabe tudo o que fazemos. Olha o verso 2, a parte A, a primeira parte. Sabes quando me sento e quando me levanto. Olha agora o verso 3. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. É claro que a gente não pode ver a Deus. Deus é Espírito. E talvez seja por isso que a gente acaba esquecendo de que Ele está sempre presente. Mas não esqueça disso. Ele está sempre com você. Ele sabe tudo o que você faz. Ele sabe a hora que você acorda. Os minutinhos que você continua dormindo depois do alarme. Ele sabe a hora que você vai dormir depois de ficar rolando o feed do Instagram. Ele sabe o que você faz no trabalho, as suas conversas. Ele sabe o que você faz na sua família. E pode ser que você engane sua família, seu patrão, seus amigos, mas o Senhor sabe tudo o que você faz. A gente viveria diferente se lembrássemos de que o tempo todo os olhos de Deus estão nos sondando, nos observando, desvendando o nosso ser, fazendo uma radiografia panorâmica do nosso coração. Mas Ele não apenas sabe o que a gente faz, Ele também sabe o que a gente pensa. Olha a segunda parte do verso 2. De longe conhece os meus pensamentos. O verso 4. A palavra ainda não me chegou à língua e tu, o Senhor, já o conheces toda. Ele esquadrinha os pensamentos do ser humano. Ele sabe as coisas boas e as coisas más que pensamos e ninguém fica sabendo. Aquelas coisas confusas e vergonhosas que se alguém soubesse a gente ficaria ruim. Ele conhece todos os becos escuros do nosso coração. Ele conhece cada coisa que passa no coração, cada deliberação, cada argumento, cada palavra, antes mesmo dela chegar à nossa boca. Ele já sabe. E saber disso é um chamado à humildade. Pois imagine, de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus sabe o que cada uma delas pensa e faz. E ainda a gente insiste em dizer para Deus, sabendo de tudo isso, que nós é quem sabemos das coisas. De que nós é quem sabemos como deveria ter sido aquela situação lá em casa. De como deveria ter sido o tratamento daquela pessoa da família que está sofrendo. De como deveria ter sido, de quem deveria ter sido aquela vaga no emprego, aquela vaga na universidade. E que Deus está meio por fora de como deveriam ser as coisas da vida. O que você precisa, o que nós precisamos entender hoje, é que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe da tua aflição. Ele sabe dos teus problemas, dos teus sofrimentos, aquilo que acontece no mais escondido do teu coração. Ele sabe daquela situação que inquieta ele. Além disso, Deus sabe, Ele sabe porque está sempre perto. Ele é onipresente. Deus é grande, Deus é imenso, a ponto de não ter como a gente fugir dessa presença, como Davi fala no verso 7. Olha o verso 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e tua destra me susterá. Não há lugar, ainda que sejam os extremos geográficos do mundo, na qual o homem possa ir onde Deus não encontre, ou melhor, aonde Deus não esteja. Não há lugar no universo que não seja perto de Deus. Mas talvez você pense, de noite eu escapo, é só me trancar no quarto, é só apagar a luz e pronto, estou sozinho. Mas seja escondido pelas trevas, meu irmão, ou exposto pela luz, Ele te vê do mesmo jeito. Não há como escapar da sua presença, seja atrás de uma árvore, como Adão tentou, ou no fundo de um porão de um navio, como o profeta Jonas. Você pode até tentar, mas será frustrado. Como diz a música infantil do Diante do Trono, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não tem como escapar dele. Porque Deus é imenso, de modo que a gente nem consegue imaginar isso. Às vezes a gente pensa o seguinte: o céu é o lugar onde Deus mora. Mas não. Se fosse assim, o céu seria maior que Deus. A gente é maior que a nossa casa? Não, a nossa casa é maior que nós. Deus não mora no céu. O céu não pode contê-lo. Ele não está limitado a tempo e espaço. Ele não tem medida, por isso ele é imenso.
O céu é uma parte da criação que reflete a sua glória, feito para nós nos encontrarmos com Ele. E pensando nisso, não sei se você notou ou percebeu, quando já leu, acho que vocês já leram esse Salmo 139, mas note como ele é muito íntimo, como Davi se expressa aqui: tu me sondas, tu me conheces, a tua mão me guiará e me susterá, tu me formastes. Davi, ele se encanta, e isso surpreende com Deus, porque Deus não apenas sabe de tudo, mas conhece o seu coração. Não apenas é imenso e sempre presente em qualquer lugar do mundo, mas está com Ele, sempre perto. E o que a gente faz diante de Deus, e o que a gente faz diante de um Deus que ao mesmo tempo é transcendente, sabe de todas as coisas e que está em todos os lugares, e que ao mesmo tempo é imanente. Ele desce da sua glória e me conhece e sempre está perto. O que a gente faz quando a gente se depara com Deus assim? O mesmo que Davi. A gente se ajoelha e adora. A gente rompe em louvor e adoração. É exatamente o que Davi está fazendo aqui. Todo esse conhecimento de Deus é tão surpreendente e espantoso para ele, que a única reação que ele pode ter é a adoração. Olha o verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. O verso 14 agora. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Esse conhecimento não é apenas maravilhoso, mas também é precioso, como ele diz no verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Davi irrompe em adoração, assim como Paulo em Romanos. Paulo, depois de gastar um tempão falando da maravilhosa salvação em Cristo, ele rompe em adoração e fala da indescritível, maravilhosa graça de Deus em Romanos 11, do 33 ao 36. A teologia de Davi, meus irmãos, assim como a teologia de Paulo, moveu seus corações à doxologia, a um profundo senso de adoração, um senso de reconhecimento de sua pequenez diante de Deus, desse Deus maravilhoso, de saber que somos criaturas dele, feitos para a sua glória, mas muitas vezes queremos examinar Deus, queremos usar a teologia como se fosse examinar reações químicas em um laboratório, ou como alguém que cuida de uma planta em uma horta, como algum objeto que você não se envolve, simplesmente examina. Quem sabe você está tendo uma vida onde você usa a sua Bíblia desse jeito, apenas para examinar a Deus, saber quem Ele é, mas não se relacionar com Ele. E, meus queridos, a sua teologia, a nossa teologia, o nosso conhecimento de Deus, o seu estudo bíblico, o conhecimento que você tem de Deus deve fazer você cair de joelhos e adorá-lo. Esse é o nosso primeiro ponto, de que Deus sabe de tudo e te conhece. Ele é imenso, sempre presente, e está perto de você. E saber disso tem que te levar à adoração. O segundo ponto vai falar sobre o nosso coração, de que o nosso coração é enganoso e por isso precisamos do Senhor, o Todo-Poderoso, para revelar quem realmente somos. Olha comigo de novo o verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Após Davi refletir acerca do conhecimento e da presença de Deus, Davi começa a refletir acerca do poder e da providência de Deus, em guiar cada passo de sua vida. A cada instante da sua vida, Deus sabe tudo, não só porque Ele vê tudo, mas porque Ele determinou tudo. Ele sabe porque Ele te criou. Todos os dias da sua vida estão escritos pelo Senhor, antes mesmo que você viesse a existir, como Ele fala nos versos do 13 até o 18. Olha o verso 13. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Entretanto, depois dessa expressão de encanto e espanto com as qualidades de Deus, o seu poder, a sua onipresença e a sua onisciência, uma das coisas interessantes que acontecem aqui no Salmo, além dessa expressão descritiva
de louvor e adoração de Davi é essa súbita oração de imprecação. Davi diz nos versos 19 ao 22, olha o que ele fala: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Geralmente, quando a gente quer fazer uma leitura do Salmo 139, a gente lê apenas do verso 1 até o 18. A gente pula os versos 19 e 22, porque ele parece ruim, pesado para nós. E aparentemente, no entendimento de Davi aqui, há uma incongruência. Porque se Deus vê tudo, sabe de tudo e pode tudo, então por que tem um monte de gente fazendo maldade por aí? O que está acontecendo? O Senhor não vai fazer nada com esse pessoal? O chamado de Davi aqui, meus irmãos, é para que Deus dê um fim na maldade do mundo, dando cabo, matando literalmente os malvados. Essa reação de Davi é surpreendente para nós e também é surpreendente para Davi, porém é muito instrutiva também para nós. Porque no livro dos Salmos existem as orações imprecatórias. Elas representam a justiça retributiva de Deus e ela não é pecaminosa em si. Pois, em certo sentido, a linguagem imprecatória contém uma esperança escatológica de juízo. Não sei se vocês já leram, mas há um salmo que diz: feliz aquele que esmaga o coração das crianças na pedra. Que tipo de linguagem é essa, tão pesada aqui? A imprecação é uma expressão de lealdade a Deus. Davi ama a Deus e por isso ele se ira contra os inimigos de Deus, aqueles que o ofendem e tomam o nome de Deus em vão, desrespeitando a Deus no mais alto nível. Essa reação de Davi aqui expressa a sua lealdade ao Senhor, pois quem é que fica calado? Quem é que fica apático, retraído, passivo, quando a pessoa que você mais ama é ofendida? Ninguém fica parado. Contudo, será que a reação de Davi aqui, a sua expressão de lealdade a Deus, será que ela foi exagerada? Será que Davi falou o que não devia? A linguagem imprecatória ela é pesada. E ela não é surpreendente apenas para nós, mas também foi surpreendente para Davi, porque ele percebeu algo que pode sutilmente se tornar pecaminoso. Parece que ele percebeu que a linha entre justiça e pecado é muito tênue, é muito fina. E é por isso que depois de falar dos malvados diante do Senhor, que ele odeia os que odeiam com ódio completo, ele retoma o que ele diz anteriormente nos versos de 1 ao 18. Por isso ele fala no verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Senhor, olha o meu coração também. Investiga aqui, porque eu acho que tem problema aqui também. Esse é o convite que Davi faz a Deus. Ele percebe que as suas paixões podem ser perigosas. Ele teme a intensidade delas e por isso ele não confia inteiramente no seu coração. Quantas vezes você já expressou ira contra o pecado de alguém? Numa reação de lealdade a Deus, mas você fez isso de maneira errada. Quantas vezes você já se levantou contra alguma coisa injusta e deveria fazê-lo? Pois Deus nos deu ira exatamente para não sermos apáticos diante do pecado, das coisas injustas. Entretanto, você fez de forma pecaminosa. A ira, meus irmãos, ela é muito instrutiva para nós, porque ela é muito reveladora. E a maldade dela está no que ela revela e não no que ela faz. Por diversas vezes temos a impressão de que uma pessoa muito irada, muito iracunda, faz mal quando explode. E não é verdade. Quando ela explode, ela só revela o que ela é, o que tem dentro dela, aquilo que está fechado e retraído aí. Por isso a ira humilha tanto a gente, porque ela mostra quem nós realmente somos,
quem nós somos de verdade e como nós amamos exageradamente a nós mesmos. E temos outros deuses que não são o Senhor em nosso coração. Somos orgulhosos. A ira é tremendamente reveladora. É nessas horas que as nossas máscaras caem. E além disso, Davi também percebe que o nosso coração pecador pode contaminar até mesmo os nossos melhores momentos de oração e adoração. Quantas vezes você já pensou, se pegou num momento tão bonito de intimidade com Deus, e você está orando e está louvando e de repente vem uma bombagem na sua cabeça, na sua mente. Ou você está no culto e o pastor está pregando no domingo, está edificante, mas de repente uma criança faz um barulho, ela chora e você perde toda a atenção e começa a viajar. Ou você se ira com isso, ou você perde a atenção com a música. Você não consegue louvar porque alguém do vocal está desafinado, ou porque o instrumental, a banda, a música não é do seu agrado. Isso não acontece frequentemente com a gente? Nosso coração estraga os melhores momentos de intimidade com Deus. Os nossos temores, as nossas fraquezas, os nossos desejos enganosos do coração estragam. E Davi sabe que o seu coração é enganoso e imperfeito. E ele reconhece essa necessidade de que Deus o sonde novamente. E ele reforça esse pedido, pedindo para Deus que também prove ele. Literalmente, submeter o seu coração a testes para revelar as motivações e os seus desejos, os seus pensamentos e os seus sentimentos mais íntimos, a fim de removê-los todos, remover qualquer impureza que há no seu coração. Na antropologia bíblica, a Bíblia pressupõe que o coração é o centro de tudo que o homem é. O coração é a sede de todas as funções interiores relacionadas ao ser humano. Tanto a capacidade de perceber, de raciocinar e pensar, quanto o sentimento, a vontade e o juízo de valor. O coração é um lugar distante e de difícil acesso, segundo a Bíblia. É inacessível e oculto. Por exemplo, em Jonas 2, verso 3, vai dizer assim: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. A ideia aqui é de que um lugar distante, um lugar profundo, de difícil acesso. Em Oséias, capítulo 13, versículo 8, diz que como uma ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e romperei a envoltura do coração. Essa visão anatômica traz o sentido figurado de que o coração é inacessível e blindado, essa envoltura ao redor dele. Blindado e inacessível aos outros seres humanos que enxergam apenas a aparência externa e o comportamento. Assim como o profeta, quando foi ungir o novo rei de Israel, olhou para Eliabe, um homem alto, forte, bonito, esse é o rei que Deus escolheu. E Deus fala ao profeta: os homens veem a aparência, mas eu enxergo o coração. Meus queridos, a Bíblia afirma claramente que somente Deus é capaz de sondar e avaliar aquilo que aos olhos humanos é inacessível. Olha o que diz Provérbios 15:11. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Nós não conseguimos fazer isso. Sondar o coração, olhar o coração dos outros. Na verdade, nós somos capazes de nos auto-enganar quando as intenções e desejos do nosso coração. Olha o que diz Jeremias 17, 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Por isso Davi clama a Deus: sonda-me, prova-me, revela o que há no meu coração. Porque é no coração que o homem enfrenta a maior de todas as batalhas, a batalha contra Deus. Essa guerra não é meramente racional, dos pensamentos da cognição, mas ela é central. É uma luta pela centralidade, não somente dos nossos raciocínios, mas também da nossa vontade, das nossas emoções e decisões. Tenha certeza disso.
você só sairá vitorioso dessa guerra se você sair ferido dela. Ferido pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o olhar de Deus para nós. No instante que Deus olha para o nosso coração, é o único momento da nossa história, da nossa vida, em que nós podemos saber quem realmente somos. Porque é nos olhos de Deus que vamos ver aquilo que nenhum outro olho nesse mundo pode mostrar. Nós podemos nos encantar com a beleza da criação, mas ela não diz quem somos e quem Deus é. A palavra sim. Ela diz que Deus criou todas as coisas, Salmo 19, 1 e 3, que os céus proclamam a sua glória, e que também criou você de modo assombrosamente maravilhoso, verso 14 do Salmo 139. A natureza nos deixa encantados diante da beleza da criação, mas ela não consegue nos colocar de joelho diante do Criador. Somente a palavra faz isso. A natureza não nos dá um espelho tão nítido a ponto de revelar a maldade do nosso coração. De que todos nós somos criados, formados de forma assombrosamente maravilhosa à imagem de Deus. Mas que também nascemos imperfeitos por conta do pecado. Com um coração de pedra, um coração malvado. Por isso que é necessário sermos totalmente expostos à radiação divina da palavra de Deus. A fim de termos um raio-x exato de quem nós somos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4, 12 e 13. Agostinho uma vez disse: feriste o meu coração com a tua palavra e te amei. Somente quando somos feridos pela palavra de Deus é que nós amamos a Deus. Uma vez ferido em seu centro, no seu coração, tudo que o homem é, se submeterá ao senhorio de Cristo. E isso diz respeito não somente ao seu intelecto, mas também à sua vontade, às suas emoções e às suas decisões. Queridos, todos nós precisamos que o Senhor nos sonde, nos mostre, investigue o nosso coração. Todos nós precisamos que o Senhor dê a solução para o nosso problema real. O nosso problema, o teu problema não é o tamanho da sua barriga e você precisa fazer academia. Não é a cor do seu cabelo ou porque eles estão ficando brancos. Não é a cor da sua pele, não é a falta de dinheiro, a falta de emprego, a falta de alguém, de um namorado, de um esposo, de uma esposa. O teu problema real é esse coração malvado com o qual você nasceu e que é necessário que o Senhor Jesus te dê um novo coração. Esse é o nosso segundo ponto. Que o nosso coração é enganoso. E a gente precisa do Deus Todo-Poderoso para transformar ele em um novo coração. Nosso último ponto vai falar sobre o Senhor. De que o Senhor é o nosso guia. Ele mostra o caminho certo a seguir, o caminho eterno. Olha de novo o verso 24 comigo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Após convidar o Senhor para sondar e provar o seu coração, há aqui o resultado do exame, da radiografia. O salmista termina com esse duplo pedido. O primeiro é: Senhor, tu estás perto? Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E essa é a oração do humilde. É um pedido de quem sabe que é pequeno e que precisa totalmente de Deus. Ele reconhece sua dependência de Deus e pede que Ele revele os caminhos maus, os becos e vielas do seu coração, aonde ninguém tem acesso, que Ele lance luz aos cantos mais escuros do coração, porque facilmente nós nos deixamos levar pelo auto-engano, pela busca incessante de autonomia, por independência, a partir dos desejos enganosos do nosso coração.
Não queremos, não gostamos de ser dependentes, porque isso é fruto do nosso coração corrupto. Todos nós nascemos com o pior diagnóstico que um ser humano pode ter: um coração pecador, um coração de pedra. Todos nascem nessa condição mais séria e perigosa que existe. Nascemos com uma disposição para fugir de Deus, a atitude rebelde do nosso coração. Não importa se você tem um corpo que funciona perfeitamente nos moldes da sociedade, do mundo, isso não mudará o fato que, se você empreender fuga, você irá para um caminho de eterna condenação. A não ser que haja uma intervenção do Santo Espírito, uma exposição à radiação divina, que realize a remoção do teu coração de pedra, te dando um coração de carne. Você pode ter um corpo bonito e sarado, mas que vai para o buraco se continuar fugindo de Deus. Essa radiografia panorâmica que Deus faz do nosso coração gera em nós duas reações possíveis. A primeira é a do inimigo. Não consigo escapar. Aonde vou, ele está. A segunda reação é a do amigo. Não consigo escapar. Aonde eu vou, ele está. Notem que a sensação dos dois é a mesma, tanto do inimigo como do amigo. Mas a perspectiva dos dois, de um de outro, é diferente. Na primeira, do inimigo, a perspectiva é de um prisioneiro, que fica irritado porque o carcereiro nunca tira o olho dele. E por isso preciso fazer um plano de fuga. A segunda, do amigo, é a perspectiva da criança, que brinca tranquilamente no parquinho, porque o seu pai não tira o olho dela. Por isso ela descansa. Talvez você esteja aqui hoje, você esteja fugindo de Deus no seu coração. Talvez você está aqui hoje à noite, mas no teu coração você queria estar longe. O Salmo 139 e as reflexões de Davi vêm dizer para nós que não tem como fugir de Deus. E isso é bom. Não existe lugar para escapar onde Deus não possa te buscar. E isso é importante para nós. Porque sempre tem um caminho de volta para você que vive prodigamente. Às vezes a gente pensa o seguinte: segui um caminho para longe demais, andei para longe demais, aprontei demais, o que eu fiz não tem volta, eu estou longe demais. Mas o chamado do Senhor, meu irmão, é que sempre há volta. Filho pródigo, você pode voltar à casa do Pai e ser recebido pelo Pai amoroso, que não está longe como você pensa. Ele está perto. Perceba que a disposição básica do seu coração é essa disposição que vai ditar como você lida com o exame de Deus, com a realidade de que Ele está sempre perto. Qual é o desejo do teu coração hoje? É fuga ou deleite nas qualidades do Senhor? Você confia em Deus como Davi? Você descansa na sua proteção e cuidado, na sua presença que o cerca e protege e na sua mão poderosa que o guia e sustenta? Ou você confia no seu próprio caminho, naquilo que tu acha que sabe, nas decisões que o teu coração delibera sobre coisas da vida? As decisões que o ser humano toma, sejam elas conscientes ou não, refletem qual é o verdadeiro tesouro do seu coração. Jesus, em Mateus 6, do 19 ao 21, vai fazer a seguinte exortação: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Percebam aqui que Jesus, ele não diz: guardai o vosso coração, como Provérbios 4, 23 fala. E sim, escolhei o vosso tesouro, pois o teu coração seguirá o teu tesouro, então a escolha corretamente. Dessa forma, o problema está no que nós entesouramos no nosso coração. E inquestionavelmente o seu tesouro, esse tesouro será Deus ou será um ídolo? Não há meio termo. Por isso Davi pede para Deus: vê se há em mim algum caminho mau.
Há alguma conduta que o ofende, como traduz a NVI. O pedido dele é de prevenir dos enganos do coração, principalmente no que diz respeito à coisa mais importante da vida, o nosso tesouro, para usar as palavras de Jesus. Porque o coração enganoso nos ilude, a tal ponto de nos fazer amar outras coisas da mesma medida que Deus. Quando a sua profissão, o seu trabalho, a sua faculdade, o seu casamento, o seu namoro é amado como Deus, no mesmo nível que Deus, você está criando um ídolo para você no seu coração. E essa é a marca do auto-engano. Amar as coisas pelo que elas não são. Não estou dizendo para você deixar de amar o seu marido ou sua esposa, mas que Deus deve ser a primazia do seu coração. Você deve amá-lo acima de todas as coisas. O salmista termina pedindo: guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Enquanto o caminho mau é pavimentado por esse auto-engano, o caminho eterno é a jornada da vida com Deus, sendo vivida em conformidade com a sua aliança, seguir a lei e os seus mandamentos. Jeremias 7:23 vai dizer assim: mas isto desordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho em que vos ordeno, para que vos bem. Ou seja, guardar os mandamentos é ao mesmo tempo andar nos seus caminhos. Seguir na palavra do Senhor, esse é o caminho do justo. Porém, não pense que seguir simplesmente um caminho religioso de cumprir a lei, vir para a igreja, vir para os cultos, te tornará alguém justo. Porque o caminho que você segue, a conduta que tens diante dos homens e de Deus, é o reflexo do caráter daquele que te tornou justo. Não é o caminho que vai não é a conduta que vai te tornar justo. E é por isso que a única solução para ser guiado por Deus é o novo nascimento. É a regeneração, é nascer de novo, ter um novo coração, porque o coração de pedra te leva por caminhos enganosos, orgulhosos, autossuficientes, idólatras, mas um novo coração te leva a um caminho eterno. Esse caminho também disse, e esse caminho eterno também disse que ele é a verdade e que ele também é a vida que foi perdida por ti e que foi achada por ele. Isso só foi possível porque ele pagou a sua dívida, a dívida do teu coração pecador naquela cruz horrenda 2000 anos atrás. E apenas assim podemos ter esperança de novidade de vida. Felizmente a solução foi dada e a solução envolveu Deus conosco, Emmanuel, Jesus Cristo. A solução hoje envolve o Espírito Santo, que foi enviado para habitar em nós e que continua fazendo essa obra por meio da sua palavra, de sondar e provar os corações, usando a sua maravilhosa espada, que é a sua palavra, para cortar a pedra do teu coração e para mudar o teu coração e te fazer cair de joelhos diante de Deus. Espero que você sempre se lembre disso, que você saia daqui e não se esqueça, que se não fosse pelo cuidado de Deus, todos nós estaríamos longe, de que se não fosse pelo cuidado de Deus, nós não estaríamos perto dele. Tem mais. Deus sabe o quão baixo você rastejaria, o quão longe a gente teria ido, se não fosse pela sua misericórdia, pela sua graça. Deus sabe o teu pior, e por isso ele mandou o seu melhor, Jesus Cristo, o justo, para trazer rebeldes como eu e como você de volta a Deus. Eu sei que essa sensação de fragilidade que a radiografia de Deus nos coloca é grande pedagoga para nós, da nossa relação de honestidade e sinceridade diante de Deus. Um exame como esse pode não ser dolorido fisicamente, mas certamente é tenebroso interiormente. E o seu mistério nos gera dores nas entranhas. No fundo, esse próprio mistério da radiografia que Deus está tirando da nossa existência é o que nos salva e nos dá diagnóstico correto para a nossa cura. Sim, a sua assustadora companhia permanece ao nosso lado, sondando o nosso ser, tirando radiografias a todo tempo, escancarando o desequilíbrio do nosso coração e revelando os cantos escuros da nossa alma, revelando a verdadeira face por detrás das máscaras, dos filtros
das nossas ações, daquilo que está escondido, o pecado. Mesmo que haja um terrível aviso de radiação, todo esse processo no final gera para nós um diagnóstico que provoca transformações positivas e duradouras. É o que nos permite ter uma ideia do que Deus fará, o que precisa ser removido, aquilo que seja devidamente e permanentemente tratado. Deus nos instiga, através dessas experiências, a termos um conhecimento de nós mesmos, que Ele já tem. Nós somos expostos ao que Deus já sabe de nós. Deus nos faz enxergar os cantos da nossa alma, que são desconhecidos do nosso próprio coração, e revela as intenções que antes não eram percebidas por nós. Por isso, não tema, meu irmão, o exame de Deus, a presença dEle. Não tema a exposição do seu coração diante dEle, seja com o pecado que existe em ti, ou seja por conta das angústias e desejos do teu coração. Aquilo que há de mal resolvido, no mais íntimo do seu ser, já é conhecido do Pai. Não tema os cantos escuros da sua alma, não tema o peso de proteção que a palavra lhes dá. Tampouco tenha receio do seu diagnóstico. Permita que o eterno Pai te mostre. Vá à palavra dele, a Bíblia, sabendo que na mesma medida que você a lê, você também é lido. Conhecemos melhor a anatomia da nossa alma quando somos expostos a essa radiografia panorâmica de Deus por meio da sua palavra. Eu tenho certeza que você, ao se deparar com isso, você vai ver que você não é tão bom assim. E também que não é tão inocente assim. Será doloroso, mas gracioso. Será terrível, mas libertador. Por detrás do sofrimento, da exposição ao seu verdadeiro eu, há o alívio que Deus confere aos seus filhos e a graça de saber que Ele o formou e que o persegue incansavelmente. Deixe que Deus sonde o seu coração, meu irmão. Enfrente o seu pecado. Que você veja e reconheça que Deus te examina. Permita que Ele lhe dê uma volta completa em você e te mostre aquilo que é necessário que seja exposto. Aquilo que você se nega a admitir e que precisa mudar. Deixe que Deus leia o teu coração e faça uma radiografia panorâmica do seu ser, porque Ele é um Deus presente. Em nome de Jesus. Amém.